vamos fazer aí uma minissérie, vamos assim dizer, né? Sobre a família. Eu gostaria de hoje convidar os queridos irmãos a que abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13, versos 4 a 7. Texto deveras conhecido de todos nós, e nós contamos com a graça do nosso Deus para falar conosco mais essa manhã, através de um texto tão conhecido, mas que nós precisamos muito da prática dele nos nossos dias. 1 Coríntios 13, 4 a 7. Assim nos diz a Escritura, santa palavra do nosso Deus. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Ó Pai, a Tua Palavra ela é santa. E que a Tua Palavra nesse instante, ó Deus, penetre no mais profundo do coração de cada um dos Teus filhos e filhas que ouvem a Tua Palavra. Ó Pai, que o Senhor venha nos transformar de dentro para fora. Venha mudar, ó Deus, o nosso interior. Venha transformar o nosso coração e a nossa mente, para que possamos pensar como Cristo e possamos agir como Cristo. Ó Pai, que assim, ó Deus, o Senhor nos abençoe, ó Deus, na tarefa que temos, a árdua tarefa, como homens, para que possamos ser bons maridos em nossas casas. Ó Pai, que o Senhor nos instrua, fale conosco, nos conduza, ó Deus, esse momento de pregação. E que assim o Senhor esteja conosco, para a glória e em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, uma história relata que uma garotinha, ela foi convidada para jantar na casa de sua amiga da primeira série. E ali tinha um vegetal com brócolis, né? O vegetal era um brócolis com manteiga. E a mãe da menina perguntou para ela: "Você gosta?" E ela respondeu: "Ah, sim, eu adoro." Mas quando a tigela de brócolis foi passada para ela, ela recusou. A anfitriã disse: "Achei que você tinha dito que adorava brócolis." Ela falou: "Senhora, eu adoro, mas não o suficiente para comer." Nós pensamos com isso, que muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós agimos como essa criança. Você pode dizer assim, você como marido, você como homem, você diz assim: "Eu amo a minha esposa." Se eu perguntar para qualquer um de vocês casados, se vocês amam suas esposas, a resposta única que eu vou ouvir de vocês é: "Sim, eu amo a minha esposa." Mas o que vocês entendem por amor? Essa é a grande questão. Muitos nós amamos as nossas esposas como aquela garotinha amava o brócolis. Não a ponto de fazer algo. Não a ponto de ir tão a fundo assim. Eu gosto, mas não a ponto de comer. Agora os irmãos entendem a minha relação com o ovo, tão falada por todos. É essa relação. Amo o ovo, mas não a ponto de comê-lo. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós temos agido assim. Nós amamos de forma abstrata, de forma genérica. Mas nós não queremos de fato pagar o preço ou chegar perto. Nas palavras do apóstolo João, ele diz: "Amamos em palavras, mas não em obras e em verdade." Lá em 1 João 3, 18. E esse capítulo aqui que nós temos diante de nós, esse capítulo é o capítulo de Paulo sobre o amor. Aqui nós vemos a igreja de Corinto, no seu contexto, enfatizando uma coisa muito boa, os dons espirituais. Porém, em detrimento daquilo que é muito melhor e mais excelente, o amor. Eles estavam usando seus dons além do amor. E Paulo afirma que o uso de dons dados por Deus não valeriam nada se os coríntios não fizessem do amor
o centro, a prioridade de suas vidas. E no texto de hoje, meus irmãos, nós veremos que o amor é descrito com palavras de ação, não por conceitos vagos. Paulo não está escrevendo sobre como é o amor. Ele está escrevendo sobre como ele pode ser visto em ação. O verdadeiro amor, meus irmãos, é sempre demonstrado através de ações. Com isso em mente, o tema que nós temos diante de nós é um marido amoroso em ação. Vamos ver o que esse texto nos traz a esse respeito. E a primeira coisa que nós podemos pensar aqui à luz desse texto é aquilo que um marido amoroso não deve fazer. Aquilo que ele não faz. Aquilo que ele deve vigiar constantemente para não fazer. E nós vemos isso aqui a partir do versículo 4, na parte B do versículo. Preste atenção e leia novamente aí na escritura. Ele diz, na parte B do verso 4, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. E por último, não se alegra com a injustiça. Então aqui nós temos vários nãos, que nos indica que nós não devemos fazer tal prática, não agir dessa forma. Então a primeira coisa que ele cita aqui, e certamente o marido amoroso não faz, o que o marido amoroso não deve fazer? Ele não é invejoso, ele não deve agir com inveja. E meus irmãos, inveja nada mais é do que a incapacidade de se alegrar quando os outros têm sucesso, e você não. A inveja é um dos pecados mais prejudiciais a todos. Veja que não é algo pequeno. Por exemplo, nas escrituras mesmo nós temos alguns exemplos. A inveja matou Abel. A inveja escravizou José. E a inveja colocou o nosso Senhor na cruz. O texto diz, porque ele sabia que por inveja eles o entregaram. Está lá em Mateus 27, 18. E como nós aplicamos isso para nós, meus irmãos? Um marido invejoso, dentro do lar, ele não se alegra com o sucesso de sua esposa. Isso parece um absurdo, porque eles são feitos para serem um. Mas acontece. Quando a esposa começa a ter um pouco de proeminência, o marido já sente um pouco de inveja do sucesso da esposa. Ou, por exemplo, ele não reconhece os dons e habilidades que Deus deu para ela diferente do dele. Ele começa a olhar aquilo como uma certa ameaça. Ela tem algo diferente de mim. E ele começa a ver aquilo com certo despeito. Por exemplo, a crítica sem fundamento. Quando nós criticamos por criticar. Muitas vezes nós queremos, na verdade, diminuir a nossa esposa. Por causa de alguma característica ou dom que Deus deu a ela. E nós criticamos arduamente aquilo. Meus irmãos, Deus deu e concedeu talentos à nossa esposa, aos nossos filhos. Isso deveria nos fazer felizes, alegres, em reconhecer isso nas nossas esposas, em reconhecer essa grande e nobre diferença que elas têm para conosco, e agir com alegria, e não com inveja, não com a amargura que isso provoca. Imagina você ter inveja da sua própria esposa. E a Bíblia aqui fala sobre esse arder em ciúmes, que no original nos traz esse conceito para o lado da inveja. E você, meu irmão e minha irmã? Especialmente os homens. Você tem feito isso? Você considera a sua esposa como uma ameaça para você? Você não tem considerado os dons e talentos diferentes que Deus deu para ela? Mas o texto continua dizendo que esse amor também, que nós homens devemos ter, ele não se gaba. Aqui nós temos o outro lado da moeda, do anterior, da inveja. Se a inveja é querer o que os outros têm, gabar-se é tentar deixar os outros com inveja do que temos. Ou pensamos ter. É uma manifestação externa de orgulho. A vaidade está presente na vida do orgulhoso. E isso é escancarado quando ele fala de si mesmo. É sempre em um tom prepotente. E nós pensamos, devemos pensar. Você tem provocado inveja em seu cônjuge em relação às coisas que você faz? O que você faz? Por que você faz? Qual a intenção? Você tenta impressionar, por exemplo, seus filhos com sua autopiedade?
Você tenta a todo custo não demonstrar suas fraquezas perante a sua família, você esconde as suas fraquezas, como se isso fosse possível, porque, meus irmãos, quem conhece mais as nossas fraquezas são as nossas esposas. É inútil e até mesmo tolo tentar esse orgulho. Eu não vou demonstrar fraqueza, eu sou forte, eu sou o homem do lar, eu vou ser forte. É inútil, porque quem mais conhece a sua fraqueza é a sua esposa. É aquela que te vê pecar todos os dias. É aquela que vê o que os outros irmãos da igreja não vê. É diante dela que você está exposto. Você faz coisas aparentemente abnegadas na sua casa, mas com o fim de ser reconhecido, com o fim de que a tua esposa olhe para você e fale: olha como o meu marido é muito bom. Olha que marido bacana que eu tenho. Será que essa é a sua intenção ao fazer algo aparentemente abnegado pela sua família? Responda, você gosta de ser o centro das atenções na sua casa? Tudo tem que girar em torno de você? Não é isso que o texto quer que façamos. Não é isso que o apóstolo Paulo intencionou para nós homens e nós maridos. Mas o texto segue, dizendo que esse amor também não é arrogante. Literalmente, meus irmãos, aqui no original nós temos como se fosse alguém inflado, alguém cheio de si. E meus irmãos, não há arrogância pior do que a arrogância espiritual. David Guzik, ao comentar isso, ele diz: o orgulho na aparência é algo ofensivo. O orgulho na raça é vulgar, mas é terrível o orgulho na graça. O arrogante, meus irmãos, ele gosta de se elogiar, de ver os seus próprios feitos e de arrotar isso ao mundo. Olha como eu sou capaz. É como se fosse alguém que recebeu algo de Deus, graciosamente da parte dele, mas que acha que isso é um mérito seu. Ele se apropria disso e fala disso para os outros. E como nós vemos isso na nossa casa? Você tem desejado agir em amor para com sua esposa? Você não deve, de forma alguma, meu irmão e minha irmã, nutrir em seu coração um orgulho do conhecimento das Escrituras, porque isso pode ser destrutivo para o seu lar. Quantos maridos passamos isso? Em discussões com a sua esposa, você quer dar a famosa carteirada. Você vai lá e despeja, derrama coisas bíblicas sobre ela, até certas, mas no momento errado, na hora inapropriada, de jeito errado, sem amor, sem piedade, você só joga esse fardo. Não é assim que a Escritura nos ensina. Não é assim que a Santa Palavra de Deus nos instrui como homens. Qual é o seu objetivo ao corrigir a sua esposa? É mostrar que você sabe? É mostrar que você decorou o texto bíblico? Qual é o objetivo? Mostrar que você estudou bastante, que você leu muitos livros teológicos, que você domina essa arte? Você não pode trazer esse peso para sua casa. Não pode levar esse peso para sua casa. Você quer apenas vencer o argumento? É só uma disputa de argumento entre você e sua esposa? Ou entre você e seus filhos? É só isso? É disso que se trata? Então nós lemos as Escrituras para isso, para vencer argumentos? Certamente não. E não é isso que o texto nos intenciona nessa manhã. Não é isso que Paulo nos ensina nessa manhã. Meus irmãos, os romanos e os gregos, eles valorizavam o poder, o controle e o intelectualismo. Essas eram marcas dos povos romanos e gregos. E com isso, em vez de serem humildes, eles eram arrogantes no trato uns para com os outros. E muitas vezes nós, homens, somos arrogantes no trato para com as nossas esposas. Porque nós cremos, às vezes, nas mesmas coisas que os romanos e os gregos criam. E nós valorizamos esse tipo de coisa, o controle, o domínio, baseado no pseudo-intelectualismo. Mais uma vez, não seja essa pessoa. Mas o texto ainda nos diz que esse amor que nós devemos ter pela nossa esposa, ele não desonra. E meus irmãos, a desonra ela é manifestada
através de um comportamento inadequado. É um agir compulsoriamente descompromissado, indecoroso. O amor não ofende desnecessariamente. O amor, ele tem boas maneiras, ele é cortês, é educado, sensível ao sentimento dos outros. Parece muito óbvio agir assim, não? Parece óbvio. Mas então, qual é a razão que nos impede de sermos corteses com as nossas esposas? Sabe por quê, meus irmãos? É simples a resposta. Porque sempre pensamos mais em nós mesmos do que nelas. Porque nós queremos ser o centro das atenções. Porque nós não admitimos. E nós colocamos nós em primeiro lugar e elas depois, do tempo que sobrar. Como você tem se comportado, especialmente no convívio íntimo do seu lar? O que a sua esposa diria sobre você, se fosse perguntada agora? Qual o testemunho que ela diria? Que ela poderia dizer sobre você? Ah, ele é assim, assim, assado. Ele age assim, assim, assado. E vamos ampliar um pouco. Qual é o testemunho que os nossos filhos têm de nós? Como tem sido isso? Mas o texto ainda nos diz que esse amor também não é egoísta. Meus irmãos, não é um amor que se baseia apenas nos meus direitos sobre os outros. Porque muitas vezes agimos assim. Agora eu estou no meu momento. Nós fazemos isso, meus irmãos. Nós chegamos em casa e achamos que o direito é nosso. Aí nós estamos lá e nós falamos, agora é o meu direito, eu tenho que descansar, eu tenho que fazer isso. Nós não somos abnegados, nós não abrimos mão do nosso descanso, do nosso conforto, muitas vezes para agir em prol da nossa esposa que está precisando de alguma coisa. Ou dos nossos filhos. Não é assim que acontece? Agora eu deveria ser deixado quieto. Estou tranquilo, não quero incômodos, não quero problemas agora, não quero resolver essa dinâmica aqui. Mas sua esposa chega, mas... Pô, a criança fez isso aqui. Aí você fala, mas eu vou descansar. Ela está lá, passou lá a labuta toda com o filho. Fala, agora eu vou descansar, agora é o meu momento de descanso. Eu cheguei, trabalhei, mulher. Eu trabalho, eu trago dinheiro para casa. Como é que a gente faz nessa situação? E muitas vezes o egoísmo tem sido a marca do nosso amor. Alain Redpath, ele diz o seguinte: o segredo de toda discórdia nos lares, nas comunidades, nas igrejas cristãs é que buscamos o nosso próprio caminho, a nossa própria glória. Somos autocentrados. O egoísmo é o raiz do problema da raça humana. E ele é avesso, ele é o contrário do amor, que é altruísta. O verdadeiro amor, o amor ágape, ele é altruísta e não egoísta. E uma aplicação, uma ilustração interessante, ainda Elizabeth Elliot. Certa vez ela estava falando sobre esse assunto a uma plateia que incluía algumas crianças, como nós temos aqui hoje, que estavam sentadas bem na frente dela. Enquanto falava, ela perguntava como poderia deixar isso claro para elas, para que elas pudessem aplicar esses conceitos. Mais tarde, ela recebeu uma carta de uma dessas crianças, um menino de 6 anos de idade, que ele escreveu o seguinte, abre aspas, estou aprendendo a dar a minha vida por minha irmãzinha. Ela tem que tirar uma soneca à tarde, mas eu não preciso tirar essa soneca. Mas ela não consegue dormir a menos que eu venha e me deite ao lado dela. Então eu me deitei com a minha irmãzinha. Esse menino está aprendendo a amar. E você? E você, meu irmão? Você está aprendendo a amar? Você está aprendendo a abrir mão do seu eu? Do seu momento? Aquilo que você julga como seu momento? Ah, meus irmãos, talvez seja um dos pontos mais difíceis da luta do nosso coração. O egoísmo. Somos egoístas. E meus irmãos, pare para pensar nas coisas que você fala, ou por que você fala, ou as coisas que você escolhe, você vai perceber isso. Garanto que você vai perceber isso. Mas esse amor também, na sequência, ele não é irritado. Meus irmãos, aqui é um agir constantemente com irritação. A palavra grega significa aguçar, estimular, despertar a ira.
É aquela pessoa que fica com raiva e provoca os outros com facilidade. Uma pólvora prestes a explodir. Ela faz com que todo mundo no seu entorno pise em ovos. Talvez você, esposa, se sinta assim na sua casa. Não deveria ser assim, mas talvez você se sinta assim. Qualquer coisa que eu fizer eu tenho medo, porque vai acionar um gatilho da explosão do meu esposo. São pessoas que se ofendem rapidamente. Se uma coisa não sai do jeitinho delas, minimamente traçado, elas derramam seu forte temperamento para intimidar e punir. São leões dentro de casa. E aí você deve refletir e se perguntar, e só você vai poder responder essa pergunta. Você se irrita facilmente com a sua esposa? Você a provoca com insultos que provocam, que induzem ela à ira? Meus irmãos, muitas coisas que nós fazemos certamente são molinhas propulsoras para o pecado das nossas esposas. Sim, temos grande parte de responsabilidade no pecado de nossas esposas. Elas são pecadoras, mas a forma como nós agimos muitas vezes extrai delas o pior, o mal. A sua esposa respeita você, ela admira você ou ela tem medo de você? Como você pode responder essa pergunta? O que você acha que ela pensa? Ela respeita? Ela tem um respeito? Ou ela tem medo? Isso aqui pode ser um indicativo muito forte de que algo não está bom na sua casa. Meus irmãos, das palavras que mais me chamaram a atenção a estudar esse texto é essa agora. Aqui fala, não se ressente do mal. Na sua escritura está assim, dependendo da sua versão, né? A ARA, revista atualizada, está não se ressente do mal. E quando eu fui no original, o interlinear aberto, eu achei interessante. Porque a tradução, talvez seria boa, é o seguinte, diz ele não mantém um registro de erros. Como assim? É uma palavra que vem da contabilidade. Meus irmãos, esse amor não é um amor que guarda um inventário de erros, registro, erro a erro, como se fosse um registro contábil, conta por conta, centro de custo. Não registra cada falha que o seu próximo, o seu cônjuge faz. A ideia aqui ela é clara. O amor, ele não tem lembrança de qualquer mal que tenha recebido. O amor, ele lança fora as mágoas do passado em vez de armazená-las, de registrá-las. E um escritor fala de uma tribo na Polinésia. Olha o costume dessa tribo, meus irmãos. O costume era de cada homem ter alguma lembrança do seu ódio pelos outros. Esses lembretes eram pendurados no teto de suas cabanas para manter viva a memória dos males que eles sofreram. Para que eles olhassem e se lembrassem, eu sofri tal mal, tal pessoa fez isso contra mim. Parece um absurdo, não é? Eu falando dessa forma não parece um absurdo? Mas você faz isso. Você faz isso. E você traz essa carta na manga em discussões na sua casa. É uma carta. Você está com ela no bolso. É o zap que você usa. Para quem conhece a linguagem de truco. Você está ali com o zap na mão. Ela não sabe que você está com o zap na mão. É uma discussão, mas você também fez isso lá atrás. Mas você também, olha aí, olha o seu histórico aqui, não é nada bom, não é nada positivo. Ó. Fazendo uma memória da última semana, você fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Um homem casado, ele disse a um amigo, sabe, toda vez que a minha esposa e eu entramos em conflito, ela fica histórica. Amigo, histórica? Você quer dizer histérica? Não, quero dizer histórico. Ela relata tudo que eu fiz de errado em toda a história do nosso casamento. Meus irmãos, muitas vezes é assim que o nosso casamento tem sido. Um casamento de históricos. O problema é que você não registra os melhores momentos. Você não chama a sua esposa para sentar, para conversar com você e para falar assim, olha lá, meu amor, olha que legal, quanto nós crescemos na fé. Olha, meu amor, que legal, olha aqui, tanto que nós avançamos. Nós conseguimos estudar junto e crescer nisso. Não, você traz histórico negativo.
Porque nós somos hábeis em registros negativos. E somos lenientes em registros positivos, em memórias positivas. E meus irmãos, o que as Escrituras dizem? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Manter um registro dos erros da sua esposa não te traz esperança e não traz esperança para ela. Traz morte. Pode ser a morte do casamento. Mas o texto ele segue na sua última proposição negativa. Diz que esse amor ele não se alegra com a injustiça. Moffat disse assim: o amor nunca sai feliz quando os outros dão errado. Ampliando esse raciocínio, podemos dizer que, mesmo que o seu maior inimigo, alguém que você não goste, caia em pecado, você não deve ficar alegre com isso. Pelo contrário, você deve demonstrar tristeza, pesar pelo pecado. E caso se arrependa, essa pessoa se arrependa, você se alegra. E meu irmão, minha irmã, não se alegre quando a tua esposa caia. Porque tem muita gente que vai ser assim: não, mas eu te avisei, né? Te avisei. A pior coisa que tem, eu te avisei. Além de não ajudar nada, você lança uma para o ar que não vai ajudar em absolutamente nada. Pelo contrário, vai deixar ela batida. Ah, meu irmão, eu te avisei, é terrível. A sua esposa cai, no lugar de você estar triste por isso e procurando formas de pensar, como eu vou ajudá-la? Você fala assim: eu te avisei. Mas é uma forma bonita de dizer bem feito. Uma forma, mais protocolar de dizer bem feito. Você deve corrigir com mansidão, bem como seus filhos. Você precisa se entristecer verdadeiramente com a falha, com cada falha que eles demonstram. E orar, falar assim: Senhor, como eu vou ajudá-la? Eu estou percebendo esse traço aqui, eu estou percebendo essa falha. Mas como eu vou ajudá-la em amor? Como eu vou ajudá-la a ver que isso é uma falha, um pecado? E ajudá-la a crescer, a desenvolver, a entender que não deve agir assim? Você deve ajudar sua família, sua esposa, seus filhos a caminharem em direção ao alvo, que é Cristo. Então nós focamos nesse primeiro momento numa parte daquilo que você não deve fazer, mas o texto ele não fica só nisso. O texto ele traz também como um marido amoroso deve agir, o que ele deve fazer. E você precisa de anotar isso. Não precisa pegar um caderninho, anote no seu coração as palavras do Senhor. Aqui na sequência do texto, diz que o amor é paciente. Está logo no comecinho, o amor é paciente. Meus irmãos, a palavra traz uma ideia de longo ânimo. Alguém longânimo. Alguém que demora a se enfurecer. Alguém que suporta os erros sem retalhar. É alguém que tolera as imperfeições, falhas, diferenças que os outros possuem. É uma compreensão, meus irmãos, que Jesus está trabalhando no coração das pessoas. Está fazendo novas todas as coisas. E você, por isso, por entender dessa forma, você dá o devido tempo de mudança. E por isso você tem esse longo ânimo, essa paciência longa. E vocês, homens, vocês agem assim com as suas esposas? Vocês percebem que ela é alguém que Jesus está trabalhando no coração delas? Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo Jesus agir nelas? Não é você, com sua força, com seu braço, que vai mudar o curso. E sim a sua dependência de Jesus. Cada dia mais, que você depender de Cristo, você verá o coração da sua esposa mudar. Você vai ver que falhas, que pecados estão sendo vencidos. E você está pacientemente esperando isso. Mas por que Paulo lançou isso primeiro no texto? Poderíamos pensar, porque, meus irmãos, isso expõe o nosso fracasso conjugal. Um autor disse assim: a paciência é uma qualidade interessante, pois quando eu não preciso, eu quero. Se você estudar, nós vamos fazer uma série sobre a paciência, você vai estar aqui todo concentrado, compenetrado, você quer estudar sobre a paciência. O problema é que quando as coisas começam a me irritar ou a me frustrar, que eu preciso de paciência, nesse ponto eu não quero ser paciente.
Só quero ser paciente quando é conceitual, não quando é na prática. É quando você se achar o as da paciência. Vou te dar só um exemplo, para que você veja que às vezes você não é tão paciente assim. Dr. Thomas Cooper editou um dicionário com adição de mais de 33 mil palavras, já isso, 33 mil palavras e muitas melhorias, um dicionário. Ele já vinha coletando esse material há 8 anos, quando a sua esposa, uma mulher muito difícil, entrou em seu escritório um dia, enquanto ele estava fora, e queimou todas as suas anotações, sob o pretexto de temer que ele se matasse de tanto estudar. 8 anos de trabalho em cinzas. Dr. Cooper chegou em casa, viu a destruição e perguntou quem tinha feito isso. A esposa, com coragem, falou: fui eu. O homem paciente soltou um suspiro profundo e disse: ó, Diná, Diná, você me causou um mundo de problemas. E então ele calmamente sentou-se para mais 8 anos de trabalho duro, para substituir as notas que ela havia destruído. Você é paciente? De verdade? Como está o seu nível de paciência? Talvez não seja um nível Cooper. Porém, você deve exercitar a sua paciência diariamente. E meus irmãos, na caminhada em ser parecido com Jesus, o que vai acontecer? Situações que Ele vai colocar no seu caminho para que você exercite paciência. Porque, meus irmãos, não é interessante, Jesus não se interessa numa paciência virtual. Ele quer uma paciência real, aplicada, prática. E para fazer isso, Ele vai colocar situações que te exijam isso. Mas nós somos reprovados a maior parte das vezes. Se fôssemos receber uma nota justa, seria reprovado. Mas você precisa crescer, você precisa desenvolver. Meus irmãos, as escrituras nos dizem que também esse amor ele é gentil. Aqui na escritura ele é benigno, ele é gentil. O significado aponta para a palavra útil. Você é útil. Alguém gentil normalmente é útil. Um amor gentil está disposto a ser útil para as outras pessoas. Ele procura ativamente oportunidades para atender às necessidades do máximo de pessoas possível. Ele é manso, ele perdoa quando é injustiçado. Uma pessoa gentil tem a capacidade de acalmar sentimentos feridos e também de ajudar silenciosamente em situações rotineiras. Ele age nos bastidores. E você, meu irmão, você age nos bastidores? Como é que está a sua casa? Você está vendo os bastidores ali? Tá? Estou percebendo que a minha mulher está indo para esse lado, eu vou trazer aqui, vou sentar, vou conversar, vou agir aqui silenciosamente. Esse é alguém útil, alguém gentil. E Jesus, ele disse o seguinte: se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno, Ele é gentil, Ele é amoroso até para com os ingratos e maus. Mateus 6, 33, 35. O verdadeiro campo de batalha, meus irmãos, para a gentileza, não é a rua, tá? Você pode achar que o trânsito é estressante, ele é mesmo, e você acha, meu campo de batalha para ser um cara gentil, um homem gentil é o trânsito. É o meu trabalho, é o meu chefe que é ruim. Eu te digo que não é. Sabe qual é o campo de batalha para a sua gentileza? A sua casa. Porque pense bem, é lá onde você passa a maior parte do tempo. É lá que você expõe os problemas. É para lá que você vai quando você está estressado com o trânsito. Às vezes no trânsito você até lidou bem, você saiu daquela situação, mas chegou em casa e você desconta em cima de quem não deveria. Como você está exercitando isso? Você faz coisas gentis e úteis para a sua família, para a sua esposa. Você está treinando seus filhos para serem gentis uns com os outros, pela maneira como trata a sua esposa e eles. Mas, meus irmãos, esse amor, ele se alegra com a verdade. E você, meu irmão, precisa se alegrar com a verdade. E a pergunta que vem em relação a isso é: com o que você se alegra? Se as escrituras dizem, se alegre com a verdade, você tem que se perguntar, o que traz alegria para você? O que te faz alguém que tenha contentamento?
Você se alegra com a verdade? As Escrituras nos dizem quem é a verdade. Quem é a verdade, meus irmãos? Jesus. Então a pergunta boa seria: você se alegra em Jesus? Você se alegra com sua doce palavra pregada a você? Você se alegra pelo privilégio de ter momentos devocionais, sejam particulares, sejam familiares, com Ele? E meus irmãos, vocês se alegram com a vitória espiritual que vocês percebem na vida da esposa de vocês? Quando você percebe que há uma vitória, você se alegra com isso verdadeiramente, genuinamente? Poxa, a esposa está crescendo. Isso traz alegria? Deveria trazer alegria, porque você precisa se alegrar com a verdade. Jesus é a verdade, Jesus age no coração dela. Eu queria dizer, e as Escrituras nos dizem isso, que vocês precisam, à luz desse texto, vocês precisam ser encorajadores compulsivos. Porque, meus irmãos, de desânimo, o mundo já está cheio. Palavras de desânimo, que expressam preocupação, ansiedade, isso aí, nós somos já mestres nisso. Mas eu quero desafiá-los a serem encorajadores compulsivos dentro da casa de vocês. A toda e qualquer oportunidade, leve ânimo, esperança para o seu lar. Aí talvez você já está achando tudo muito difícil até aqui. Deveria, mas calma que o sarrafo ainda vai subir um pouquinho. Ele ainda está embaixo, nós vamos subir ele mais um pouquinho. O comentarista, ele diz assim, na sequência aqui, o texto, ele no versículo 7, ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o comentarista dizendo sobre isso, ele diz: poderíamos esperar que Paulo tivesse escolhido qualquer frase menos esta. Tudo engloba tudo. Todos podemos sofrer algumas coisas, todos podemos acreditar em algumas coisas, todos podemos esperar algumas coisas, todos podemos suportar algumas coisas, mas Deus nos chama para um amor maior, mais profundo por Ele, uns pelos outros, pelo mundo que perece. Perceba a ênfase que faz toda a diferença, tudo sofre. Meus irmãos, aqui o significado é o seguinte: é um amor que protege cobrindo. Como assim? É um amor que não transmite o problema dos outros. É um amor que não humilha os outros. Um amor que defende o caráter do outro, regido obviamente pela verdade. É um amor que não menospreza as fraquezas, mas que também não expõe, não enfatiza deliberadamente as fraquezas. Ele protege. E meu irmão, não exponha a fraqueza da tua esposa. Não exponha diante das pessoas. Proteja sua esposa. Proteja ela. Ao expor o seu cônjuge, na verdade você está se expondo. E isso é uma vergonha para o Evangelho. Esteja sempre disposto a sofrer o dano por tua família. Cabe a você o sacrifício para que eles estejam protegidos. Mas esse amor, ele acredita sempre. Meus irmãos, o amor, ele sempre confia. Significa que o amor não suspeita ou duvida do caráter e dos motivos da outra pessoa sem uma boa razão. Mesmo que as ações o ofendam. Se houver um problema, o amor não salta imediatamente para culpar a outra pessoa. Meu irmão, você precisa confiar na tua esposa. Ela é carne da tua carne, osso dos seus ossos. Confie nela. Você não pode ser um juiz para a vida dela. Toda vez que ela vai te falar uma coisa, você quer um arrazoado, uma exposição concisa dos fatos. Você precisa de confiar nela. Você precisa de acreditar nos seus filhos, reforçar a sua confiança neles. Você será enganado em algum momento por confiar, sim, isso vai acontecer. Mas nunca desista de confiar na sua família. E por fim, é um amor que espera sempre. Ele tem uma confiança no futuro, ele não é pessimista, ele não espera que a pessoa amada fracasse, mas sim que tenha sucesso. O amor aplicado aqui se recusa a aceitar o fracasso como algo definitivo. Quando dói, não diz, sempre será assim, ainda vai piorar. É o que muitas vezes nós fazemos. Mas é um amor que espera o melhor, espera em Deus. Você precisa dizer para sua esposa: eu sei que você pode fazer isso porque em Deus você é capaz. Por causa de Jesus você é capaz.
Você espera em Deus para ver seus filhos mudarem. Você repousa nas promessas de Deus, por entender que todas as coisas, todas elas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o texto termina dizendo que ele persevera sempre. Meus irmãos, aqui é um termo militar. Indica alguém que mantém posição a todo custo. Quem é militar, ou quem já foi, sabe disso. Quando você está lá em posição, você não pode sair por nada. Você tem que manter aquilo ali. E aqui, meus irmãos, é até a morte, se preciso for. É estar debaixo de grande pressão o tempo todo, porém, perseverar até o fim. Assim, o amor que persevera se apega às pessoas, nunca desiste de ninguém. O amor não deixa de amar, mesmo em face da rejeição. Meu irmão, até que ponto o amor que você tem pela sua esposa tem sido esse amor perseverante, que não desiste? Você tem suportado pressão quando ela diz algo, por exemplo, que lhe magoa? Você guarda posição na palavra de Deus em cada momento de luta na sua casa? Mesmo que a sua esposa chegue ao ponto de lhe bater, permaneça firme, imóvel, confiante no Senhor. Confie que a graça de Deus lhe renovará. E que ela será transformada assim como você também está sendo transformado. Concluindo, meus irmãos. Um dos objetivos de Paulo, ao descrever o verdadeiro amor em ação, é mostrar que sem a graça de Jesus, somos totalmente incapazes de exercer esse amor. Não era a intenção dele que você tente um autoaperfeiçoamento moral, nem mesmo o grande objetivo dele é fazer de você um marido melhor. Esse não é o centro. Tudo o que foi dito tem uma grande e central mensagem. Você precisa daquele que é o amor perfeito em ação. Você precisa dele, você precisa do amor perfeito de Deus. Você precisa de Jesus. Talvez você não tenha feito o link, porém nesse instante você pode olhar para a sua Bíblia e onde está escrito amor, você pode substituir por Cristo. E você vai ter uma descrição de quem Cristo é. Cristo é paciente, é gentil, não é invejoso, não se gaba, não é arrogante, não age indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Jesus, nosso Senhor, sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. E você deveria a esta altura estar se perguntando, o que devo fazer então, se estou tão distante de ser um marido amoroso em ação? A palavra de Deus ordena que sejam feitas duas coisas essenciais. Apenas duas. Primeiro, arrependa-se e creia. Arrependa-se de todos os seus pecados em relação ao seu cônjuge. Todos eles, da forma como você age com ele, com a sua esposa. Se arrependa, porque muitas vezes você pensa em você mesmo, você é egoísta. Se arrependa disso. Confesse nominalmente um a um dos seus pecados diante de Deus. Isso não somente hoje, mas durante toda a sua vida aqui na terra. Permita-se ser fraco aos olhos das pessoas, aos olhos do mundo, mas para que sobre você repouse o poder de Jesus. E creia somente em Jesus. Nele todas as coisas estão sendo refeitas. Isso significa que o seu casamento está no meio disso. Ah, meu irmão, confie nisso. Se a sua esposa não é aquilo que você imaginaria, gostaria, saiba de uma coisa. Você pode crer que Jesus está fazendo novas todas as coisas. Ele está agindo, Ele está mudando o coração dela, como Ele está mudando o seu. Tenha fé. Você se tornará um marido melhor, na medida em que você mesmo diminuir e Cristo crescer dentro de você, em tua vida. Sua única esperança é Jesus, e Ele vai voltar. Aleluia.